Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje você vai assistir uma videoaula sobre a preparação do médium quando ele começa a despertar numa casa espírita, quando ele começa a frequentar com disciplina os seus trabalhos. Esta é mais uma aula bônus aqui para os nossos alunos da nossa escola de médiuns virtual. Portanto, deixo para vocês esse esclarecimento oportuno sobre as reuniões, a preparação, todo esse preparo inicial quando você começa a frequentar uma casa espírita. E aqui, esse estudo foi baseado na obra Desobsessão, psicografia de Chico Xavier e de Valdo Vieira. A obra foi ditada pelo espírito André Luiz. Então, se vocês tiverem a oportunidade de buscar esta obra para estudar, vale a pena porque ela tem assim um passo a passo incrível. Eu estudei essa obra, me ajudou bastante e hoje eu vou trazer aqui para você contando um pouquinho também sobre essas minhas experiências quando eu estudei a obra, quando eu participei de grupos numa casa espírita e quando eu trabalhei mediunicamente. Então, bem no comecinho, ele chama a nossa atenção, tá? Para o preparo da reunião com a alimentação. Esse é o carro-chefe para o espírita, para o irmão que deseja participar de um grupo e que à noite, no momento que ele se desloca do seu lar para ir para a casa espírita, para trabalhar, ele precisa, antes mesmo de sair, durante todo aquele dia ali, né, observar o que ele ingeriu, qual foi a sua alimentação. Então, aqui ele diz, estômago cheio, cérebro inábil, se abster do uso de álcool, fumo, carne, café, comidas condimentadas ou apimentadas. Gente, tudo isso faz uma grande diferença. Às vezes a pessoa pensa, não, eu posso comer aí uma bacia de feijoada que não vai fazer mal e que também não vai fazer nenhuma diferença. Tá, talvez você seja uma pessoa, né, que gosta de comer bastante e que seja indisciplinado, né? Então, neste caso, talvez não tenha muita, não dá para perceber, né, a diferença. Mas a espiritualidade, ela vai perceber. Porque quando você sentar lá na mesa, né, e que você não produzir aquilo que você gostaria, que os outros estão, né, produzindo, né, evoluindo, e você não está na mesma sintonia e naquela mesma evolução, você vai começar a observar tudo isso que você faz antes de chegar lá. Por exemplo, os cafés, é uma delícia o café. Mas se você começar a ingerir muito café durante o dia e a noite, né, isso vai interferir, né, na sua sintonia com o espírito comunicante. Se você começar a se alimentar, digamos, você adora uma pimenta, né? Uma comida pimentada. É normal, eu também adoro pimenta. Eu sou baiana, eu adoro pimenta. E aquela malagueta, aquela deliciosa, é a que eu mais gosto. Eu não gosto de pimenta de cheiro, não gosto de pimenta dedo de moça, eu gosto de pimenta ardida. Então, naquele dia, eu posso ter uma melhor comida, né? Que merece, naquele dia, uma pimentinha, mas eu vou segurar e não vou comer aquela pimenta. Por quê? Porque pode me fazer mal, né? Aquela comida pode também demorar a sua ingestão, né? E aí, naquele momento, né? Daqui que ela vai digerindo, aquilo dificulta dentro do meu estômago. E aqui, mais uma tarefa que muitas pessoas têm dificuldade, já outros não, que é o repouso físico e mental. Nancy, como fazer esse repouso físico e mental? Olha, após as refeições, muitas pessoas gostam de tirar um cochilo. É normal. Eu, Nancy, particularmente, não gosto de dormir durante o dia. Eu não tenho esse costume, né? E se eu dormir durante o dia, pode ser que seja a espiritualidade solicitando que eu venha fazer algum desdobramento, algum trabalho necessário. E quando eu retorno, eu já retorno com esse trabalho para realizar. Então, tem pessoas que são diferentes umas das outras. Tem umas que gostam de tirar o cochilo logo após o almoço, já tem outras que não gostam. Eu, Nancy, recomendo que você
após o almoço, após o lanche da tarde, né? Recolhe assim numa cadeira, encosta aqui assim a cabeça, você começa a respirar profundamente, aí você cai naquele soninho leve. É só um cochilo mesmo, né? Não é para você dormir a tarde toda, não. Esse repouso é físico e mental, tá, gente? Tanto ele vai beneficiar o seu corpo físico como a sua mente. Porque no momento que você se dirigir à casa espírita para trabalhar, você vai sentir que você está realmente, de fato, sendo um colaborador ativo à altura do que a espiritualidade estava lhe esperando naquele dia, tá? E aqui ele fala, buscar um momento apropriado ao refazimento do corpo e da alma. Isso que eu venho falando para vocês nesse esclarecimento que eu acabei de falar. Repouso externo e interno. Como fazer esse repouso interno e externo, Nancy? O repouso externo é aquele que eu vou me recolher lá dentro, né? Numa cadeira, ou num sofá, numa poltrona, ou na minha cama, né? E esse repouso interno é com a minha mente. É pensar no bem, naquele momento, começar essa conexão com os mensageiros de Deus. Eu quero me conectar com meus mentores, com os orientadores, porque desde a madrugada que eu já estou recebendo as instruções, né? Eu costumo dizer nessa questão, eu não gosto muito de falar sobre médiuns conscientes e inconscientes. Por quê? Porque no livro Diretrizes de Segurança, de Divaldo Pereira Franco e José Raul Teixeira, é um livro de perguntas e respostas. E lá, quando é feita essa pergunta para o Divaldo, né? Se o médium, se existe médiums inconsciente, ele disse que sim. Mas quando pergunta se o médium, né, é responsável por todas as comunicações, aí isso entra em choque. Ele disse que sim, né? Ele também disse que é claro que sim. Então, o que acontece? Eu fico meio que, assim, pensativa, né? A palavra é aquela, eu fico pensativa, não é possível. Allan Kardec fala lá sobre os médiuns inconscientes, principalmente a mediunidade de psicografia dos médiuns mecânicos, que eles não possuem o conhecimento do que está escrevendo. Gente, nós não somos um robô. Eu também não vou de encontro dizer que ele está, né, falando algo errado, não. Evoluiu muito, né? Naquela época, quando ele ditou, né, esses livros, foi o Método, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, naquela época era muito difícil, era um tabu, né? As pessoas diziam, não sei de nada, não me lembro de nada que aconteceu. Gente, nós não somos um robô. Então, nós temos que entender que o médium, ele é responsável, sim, por toda e qualquer comunicação. Eu sempre falo para as pessoas, tenha o maior cuidado se você for um médium psicógrafo, tá, gente? Eu não estou fugindo aqui, né, desse passo a passo sobre o resumo da preparação das reuniões mediúnicas, mas o médium psicógrafo, quando ele escreve uma carta psicografada para entregar para uma família que está ali fragilizada por meio de um retorno, né, de um ente querido ao mundo espiritual, ainda passando pelo processo do luto terrível, difícil e profundo, ele está escrevendo a sua sentença. Então, por isso, ele tem que ter muito cuidado, muito conhecimento, muito equilíbrio e responsabilidade sobre tudo isso, né? Então, por isso, eu estou falando para vocês aqui que é importante esse estudo, é fundamental para o médium. Então, quando alguém te falar alguma coisa, procure pesquisar, né? Quando você assistir uma palestra, leva um caderninho para fazer as anotações daquilo que o palestrante muitas vezes falou, que para você é novo, para você pesquisar sobre o assunto, né? Era assim que eu fazia, tá? E aqui ele diz, relaxe com ideações edificantes. Então, no momento que eu estou relaxando, eu estou buscando fazer uma prece, né? Lembrar de palavras benevolentes, lembrar das mensagens edificantes que eu já ouvi em alguns ambientes, ou até mesmo lá com o grupo. Então, tudo isso faz parte e ajuda você nesse processo. Abstenção de pensamentos impróprios, tá? Eu tô pensando aqui naquele trabalho que eu vou fazer mais tarde. Não pense nisso, porque não vai te ajudar. Eu estou pensando naquele acerto de contas que eu vou ter com aquela pessoa que eu marquei, que eu não gostei daquilo que ela me falou. Não é hora de pensar sobre isso. Eu queria muito perdoar uma pessoa que eu gostaria de falar umas coisas para ela. No momento oportuno, você vai ter essa oportunidade. Mas neste momento aqui,
você não precisa pensar nessas coisas, tá? Preparação íntima com leituras salutares. Nancy, o que eu posso ler nesse momento? Gente, tem tantos livros de mensagem edificante. Até a Bíblia, você pode ler os salmos da Bíblia. Tem tanta gente que decora os salmos. Veja aí o livro, né? Jesus no Lar, O Pão Nosso, Vinha de Luz. Tem tantos livros de mensagem edificante, não somente do Chico, mas como de outros autores, né? Então, tudo isso facilita nessa conexão quando você chegar na casa espírita para trabalhar, tá? Preparo para a reunião. Neste momento, eu preciso meditar e entrar em prece. Aquele dia, para mim, se eu for uma pessoa que trabalho na lida, naquela loucura, naquele total tumulto diário, né? Eu vou pedir proteção para o meu mentor espiritual. Meu irmão, eu trabalho no lugar turbulento. E ele não contribui para que eu faça uma meditação, para que eu busque a prece, né, no momento de turbulência. Mas eu gostaria que você ficasse ao meu lado aqui para me ajudar. Você vai sentir a presença do espírito amigo do seu lado. Não somente sentir, você vai ouvir a mensagem desse espírito amigo para te ajudar neste momento. Continuando, essa meditação, você vai começar a refletir juntamente com seu orientador espiritual, pedindo a proteção dele, que em breve você estará lá naquela mesa mediúnica junto com ele para trabalhar. Você vai estar receptivo a esse trabalho. Você vai estar em conexão com o mundo espiritual e vai cultivar essa simpatia pelos participantes, que você vai criando essa interação com eles. Essa interação, ela é fundamental para que você dure muito tempo naquele ambiente. O tempo necessário para você ficar por lá. Então, o que acontece nesse momento? Eu gostaria de lhe pedir que você observasse que nós estamos numa casa espírita, num momento em que você está ali servindo como um instrumento. Mas se em algum momento da sua vida você sentir que após 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou até poucos meses também, você começa a sentir que ali não é mais o seu lugar. Não é por causa das pessoas. Não, não, não. É porque a espiritualidade já observou que o tempo determinado naquele ambiente cessou para você. E às vezes você fica insistindo. Eu quero permanecer, eu quero ficar aqui porque eu gosto daqui. Apesar de ter algumas diferenças, mas eu quero ficar aqui. Gente, isso aconteceu comigo. Não foi nada fácil deixar a comunhão espírita naquele momento. Mas teve que acontecer algo naquele dia para que eu pudesse deixar a casa espírita, porque eles já vinham me alertando. Chegou a hora de você cumprir o seu trabalho lá fora. E eu não entendia. Eu não aceitava. Até o momento que eles tiraram todas as minhas mediunidades e deixaram só a psicografia. Como lá eles não aceitavam e não queria que ninguém psicografasse como eu psicografava, não teve outra saída, eu tive que sair. Então, se estiver acontecendo com você, que você não está mais sentindo no seu coração, porque o seu coração é quem vai falar para você. Seu coração é seu guia. Observe se aquele ambiente que você está frequentando, se ele representa ainda alguma coisa evolutiva para você naquele ambiente. Se tudo que você foi fazer lá já não encerrou por ali mesmo. Será se você ainda tem algo a aprender? Porque você já aprendeu muita coisa. Deu tempo suficiente para isso. E às vezes está acontecendo algo para você buscar outros caminhos e você não está observando. Porque às vezes o ambiente que você está frequentando, ele não é favorável à evolução espiritual. Porque a evolução espiritual, meus irmãos, não é somente na prática. A teoria, o estudo com os benfeitores, o estudo com seu mentor espiritual, seguindo as diretrizes de segurança, como nos ensina aqui esse livro.
porque ele é um passo a passo daquilo que você precisa seguir. Não como sendo seguir à risca aquilo que ele está mandando. Você vai fazer aquilo que você dá conta. Veja bem, aí ele diz assim, olha. Com o preparo entre prece e meditação, reflita que em breve estará em contato com o mundo espiritual. Cultivar a simpatia e do respeito, da compaixão produtiva. Então, eu tenho que ter respeito por aquelas entidades que serão enviadas para aquele ambiente na minha sintonia. Além do respeito, eu tenho que ter amor, acolhimento por eles, porque, afinal de contas, eu estou ali como um instrumento, um bom instrumento, um instrumento benevolente. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor a cada dia naquele trabalho. Então, é para isso, a gente vai afinando a nossa consciência, afinando os nossos trabalhos, afinando os nossos talentos. É para isso que servem os treinos, tá? O treinamento é para isso. Enquanto você está trabalhando, você está treinando. O treino, meus irmãos, não significa que você está em fase, né, de início de trabalho. Não. Você treina até o final dos seus dias. Cada encontro, cada trabalho que você realiza é um treinamento com a equipe espiritual, tá? E aqui, a superação dos impedimentos. Naquele dia de trabalho, tudo pode acontecer. E eu sempre falo, tudo pode acontecer, inclusive nada. Eu posso criar todas as expectativas do mundo, né? Aquele dia de trabalho, hoje eu vou trabalhar lá naquela casa espírita, meus amigos já foram, estão me aguardando e nada vai me impedir. Aí cai uma chuva torrencial. E como fazer? Gente, nós temos que dar a volta por cima. Nós temos que ser perseverantes, né? E buscar a melhor maneira de chegar naquele ambiente. Às vezes acontecem esses impedimentos para testar a nossa capacidade de reinventar e de chegar naquele ambiente. Então, por qualquer motivo, eu não vou tirar o carro da garagem não, porque no tempo de chuva, eu não dirijo muito bem, eu não estou enxergando bem, meu óculos não está bom, e às vezes na estrada pode acontecer alguma coisa. Então, se você começar a alimentar essa quantidade de coisa negativa, pode acontecer, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Veja bem o que ele diz. Hora de sair para a reunião, necessário vencer os percalços que o tempo é capaz de oferecer. Nessas horas, o agasalho é fundamental. Então, no meu carro, eu sempre deixo o guarda-chuva. Pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, pode estar fazendo vento, tempestade. Tá lá meu guarda-chuva. Então, eu preciso observar se o meu carro está com as paletas, né, funcionando. Esses dias atrás, eu fui numa consulta médica, né? Tava um sol enorme. Aquele sol de queimar. Na volta, eu passo a volta por dentro do parque, né, que é um caminho mais perto da minha casa, e eis que cai uma chuva que não dava para enxergar nada. Quando eu liguei o limpador, né, o limpador do para-brisa, gente, ele simplesmente voou. Não sei o que foi que aconteceu. Aconteceu algo inesperado. Ele virou, dobrou e não funcionou mais. Simplesmente ele virou. Ao contrário, virou pelo avesso, como diz o ditado. Falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Aí tinha um estacionamentozinho do lado, assim, aquele recuo, né? Eu coloquei meu carro ali e esperei quase 1 hora a chuva passar. Porque o carro ficou totalmente, né, opaco. Não dava para enxergar absolutamente nada. E se uma blitz me pegasse na rua, ou um carro do Detran passasse, ia me multar. E eu fiquei aguardando. Quando a chuva passou, eu saí pisando na lama, na chuva, voltei, dobrei o limpador, e no dia seguinte eu fui trocar o limpador, porque já era no final de tarde. Então, veja que se eu tivesse ido para uma casa espírita, eu ia jogar a culpa nos espíritos, né? Então, mas eu tive calma, paciência quando aquilo aconteceu. Eu encostei o carro, né, pertinho ali do meio-fio e aguardei a chuva passar. Se eu tivesse um outro compromisso,
eu ia ligar para a pessoa e avisar, olha, eu não vou poder chegar a tempo porque houve um problema aqui no meu carro. E se houve esse momento para me chamar a atenção, se isso aconteceu foi para esse motivo, né? Porque eu estava vindo de uma consulta após fazer um check-up e estava tudo bem. Será se algum espírito me acompanhou e não achou bom porque eu estava bem? Naquele momento, eu olhei para o céu e disse, Deus, me olha. Eu sou sua filha, eu estou aqui. Eu vou parar. Eu sei que a chuva cai do céu na hora programada. E não foi porque eu saí do consultório que a chuva caiu, que não foi por minha culpa, né? Entendeu? Então eu entendi como se fosse algo, quando sair de casa, verifique. É tempo de chuva? Pode chover e pode não chover, entendeu? Isso pode acontecer. Superação de impedimento com as visitas. Às vezes, gente, você tá ali pronta, preparadinha para sair pro centro e chega um familiar, uma visita inesperada. E você fica com vergonha de falar para a pessoa que vai para casa espírita. Poxa, eu não sabia que você era espírita, né? Eu não sabia que você frequentava esses ambientes, né? Que para as pessoas isso é coisa ruim, né? Entendeu? Então, não custa nada. Meu irmão, eu tô frequentando um ambiente que eu estou gostando, faz parte do meu trabalho, né? E eu gostaria de avisar você que vou pedir licença, tem alguém aqui que vai ficar com você, vai fazer sala para você, digamos assim, né? Tem a minha filha, meu pai, minha mãe, meu esposo, quem quer que seja, né? Mas você não avisou. E eu já tinha esse compromisso. O meu compromisso era com a espiritualidade. Aí chega gente, acabou de chegar uma pessoa querida e eu não vou falar para essa pessoa ir embora. Também uma falta de educação da pessoa visitar uma pessoa sem avisar que chegaria naquele horário. Entendeu? Você concorda comigo? Então vamos lá. A chuva. Nós já falamos que temos que agasalhar. E veja o que ele diz sobre o impedimento de visitas. Segundo o impasse, é importante caminhar, é importante comunicar sobre o ocorrido, né? Sobre um impedimento natural, digamos assim, como ele está fazendo. As visitas eu já falei, agora ele fala sobre o impedimento natural. Aconteceu algo, né? Que realmente, de fato, naquele dia, né? Um acidente com um familiar, uma pessoa que foi para o hospital, né? Algo que aconteceu lá no trabalho do seu filho, do seu esposo. Avisa lá, olha, gente, aconteceu algo inesperado agora, eu preciso comunicar a vocês. Aí, o que acontece? Eu não comunico, não falo nada, passo 2, 3 semanas sem aparecer por lá. E aí, o que acontece? Quando eu chego lá, o meu dirigente, a primeira coisa que ele faz, gente, você não pode sentar na mesa hoje porque você tem 3 semanas que não participa do encontro. E ele está coberto de razão. Você vai sentar naquela cadeira, separada da mesa, para receber a assistência. E no próximo encontro, você senta na mesa. É isso que acontece, tá, gente? E tá certo. Agora, veja bem o que aconteceu comigo no meu grupo mediúnico. Tinha um senhor que participava do nosso grupo. E aí, ele sumiu. Sumiu do grupo. Nunca mais deu notícia. E o nosso dirigente, ele não procurou saber o que aconteceu com aquela criatura que nunca mais foi ao grupo. Gente, certo dia, apareceu uma pessoa lá, parente dele, que estava fazendo o tratamento. Aí, perguntando, né? O meu dirigente perguntou a essa senhora, vem cá, o que aconteceu com fulano, que ele nunca mais veio? Não mandou notícia? Não, ele foi atropelado na faixa de pedestre. Está em casa, imobilizado. Então, veja bem, quem foi errado? As duas pessoas. Nem o dirigente perguntou e nem ele avisou que estava doente. Então, onde está o orgulho? Onde está a vaidade? Eu não vou avisar essas pessoas, porque lá é um grupo simples. Avisem, gente. Olha, Nancy, eu estou no seu grupo. Hoje eu não posso fazer. Hoje eu não me preparei para estudar, não me preparei para participar da aula. Você poderia, né, aplicar a aula no outro dia para mim, né, junto com outras pessoas, né? Gente, custa você mandar um aviso? Custa você falar algo sobre o assunto? Então, eu acredito que essa comunicação, ela faz toda uma diferença, tá? E aqui ele diz, durante a preparação no recinto das reuniões. Como preparar esse recinto? Ele diz assim, o recinto pede limpeza e simplicidade.
Eu não preciso colocar aquela quantidade de coisa. Eu não preciso decorar a sala. Aqui vai ser a nossa sala mediúnica. Não, gente. Uma mesa simples com as cadeiras é o suficiente. Os livros que vocês vão estudar. Não precisa de muita coisa, uma jarra de água. Se não tiver uma jarra de água, olha aqui, ó. Eu tenho uma caneca de chopp, mas minha caneca é de água, para tomar água aqui, né? Enquanto eu estou gravando a aula para vocês. Então, veja bem que a gente não precisa de muita coisa. E, continuando, a chegada dos companheiros. Ele diz, nada de tumulto, gritos ou gargalhadas. Sutilmente, você vai oferecendo essa sua participação. Chegou, cumprimentou, abraçou. Tudo bem, tem 8 dias que a gente não se encontra, né? Mas a gente não vai chegar e chamar aquela pessoa. Vem cá, você lembra de fulano de tal? Aconteceu isso e isso com ele. Já está, ó, absorvendo aquela energia ruim daquele espírito, né? Que tá ali te insultando. Pontualidade. Seja pontual nas suas reuniões. Não espere que as pessoas precisem te lembrar. Não espere que as pessoas sejam obrigadas a te aguardar para começar o trabalho, porque não é assim que acontece. Veja o que diz André Luiz. Habitualmente, não falhamos no horário marcado pelas personalidades importantes do mundo. Porque a espiritualidade, ela não espera ninguém. Ela tem um horário estabelecido. Por quê? É a mesma coisa. Quando eu recebo as informações durante o desdobramento, digamos que eu recebi informação para escrever 2 cartas hoje. Ao amanhecer, eu já sei que aquelas cartas estão na minha mente. Eu já conversei com os espíritos, eles já deixaram tudo ali preparado. Aí, quando eu acordo, que eu faço a minha prece, eu digo para a espiritualidade, olha, eu vou organizar um horário para escrever o conteúdo recebido essa noite. Às 14 horas, eu estarei pronta, preparada no meu ambiente, com o meu computador ligado, para receber as orientações recebidas durante a noite e colocar ali no papel, digamos assim, né? E transmitir tudo para o computador. Por quê? A reunião é às 20 horas? Por que se eu vou chegar às 20h30 e todo mundo vai me esperar para poder começar às 20h30? Porque o dirigente não pode chegar nesse horário. A espiritualidade tem outros compromissos, tá, gente? Não somente naquele grupo, mas em outras cidades, em outros países. Digamos assim. Não existe só o grupo de vocês. Digamos que o grupo Jerônimo Mendonça, ele existe em várias casas espíritas, em várias partes do Brasil e do mundo. Jerônimo Mendonça não está a serviço da Nancy toda hora que eu preciso, de forma alguma. Por isso existe uma equipe espiritual. Porque quando eu solicito um benfeitor, vai vir um deles para me ajudar, quando eu solicito a presença deles, naquele horário que eu marquei, tá? E aí vem os componentes da reunião. Quem são os visitantes da reunião? Nunca excederão 14 pessoas, segundo André Luiz, em sua obra Desobsessão. Na doutrina, não há lugar para fé cega. Todos os componentes da equipe assumirão funções específicas. Então, se passar de 14 pessoas, pode ter até 20. Por quê? Porque nós temos dialogadores, pessoas que trabalham na sustentação dos trabalhos, aquelas pessoas que são preparadas, que pode colocar entre um médio e outro, né? Para não dar choque anímico, choque mesmo até médio de efeitos físicos, quando toca no outro leva choque. Então coloca essa pessoa neutra ali, que é o sustentador, né? Aquele irmão que trabalha na sustentação dos trabalhos. Ele está preparado, ele está ali, ele não dá nenhuma passividade, né? Ele é mais um componente, mas ele é muito importante. Entendeu? Quem são os visitantes da reunião de desobsessão? Espíritos que necessitam de acolhimento e esclarecimentos sobre a sua situação no mundo espiritual. Todos recebem ajuda para receber um tratamento adequado, se for da sua vontade. Então, naquele dia, eu tenho certeza que aquele grupo, aquele encontro, todos aqueles grupos de trabalhadores, eles são
pessoas que estão ali aguardando o momento para serem resgatados. Eles são espíritos que precisam do acolhimento, precisam serem esclarecidos para ser encaminhados aos hospitais de refazimentos para entender o motivo pelo qual eles retornaram, para minimizar a sua dor, a sua angústia e a sua adaptação na sua nova vida. O que fazer com a chegada inesperada de um doente à reunião e o que fazer? Inicialmente, manter-se calma, buscando apoio junto à equipe espiritual e, por meio da prece, aplica-se passes e oferecer água fluidificada. Se for um ambiente privativo de um grupo, oferecer acolhimento à família para ajudar na sua melhora. Então, não somente aquele espírito que veio na sintonia do médium, porque ele vai falar também a que veio. Qual foi o motivo qual foi o motivo de ter ido, né? Acompanhado aquele médium até aquele encontro, né? Por meio da sua sintonia. Lá ele vai falar: eu estou maltratando uma pessoa, da família dessa pessoa, né? E eles também estão precisando de ajuda. Então, é a hora daquele dirigente convidar aquela família: olha, lá no nosso grupo apareceu uma entidade falando que está perturbando vocês aqui. Então, eu vim convidá-los para passar também pela assistência, porque o espírito já está sendo assistido. E ele pode continuar, né, no mesmo caminho, né, perturbando vocês. Porque enquanto vocês não aceitarem também serem tratados, ele também não vai aceitar. Ele pode até aceitar, mas as pessoas aqui da Terra vão continuar sofrendo, tá? Médios esclarecedores ou dialogadores. Ajudar durante a terapia do convencimento, por meio de palavras benevolentes. Tocar no corpo do médium em transe somente quando necessário para levar um choque no momento. Então, veja bem. Quando o médium ele está em transe mediúnico, não é aconselhável tocar nele, porque ele pode levar um choque, tá? E esse choque pode ser um choque que venha, né, causar um desconforto para ele. Ele pode sentir tremura no corpo, medo, pavor. Então tem que ter muito cuidado, tocar devagarinho, fulano, fulano, fulano. Nós estamos aqui, tem um espírito aqui querendo conversar com você, porque o esclarecedor, ele tem intuição. E por meio da intuição, o próprio mentor dele vai falando: olha, tem um espírito assim, assim, assim ali, e ele está, né, precisando de ajuda. Então vai lá e conversa com ele. E o médium muitas vezes está em transe, ou ele está em transe, ou ele não se deu conta do espírito e não está sabendo transmitir o recado. É a hora do dialogador se aproximar para ajudar esse irmão, tá? Equipe mediúnica. A equipe mediúnica que vai ajudar os médiuns psicofônicos, tá, gente? Atentos à função especial do intercâmbio mediúnico de colaboradores como medianeiros. Então, o médium psicofônico, ele tem que estar ali, né, à disposição da espiritualidade, com a sintonia, né, junto com seu mentor, registrando aquela presença daquele espírito amigo para trazer para a sua sintonia e ficar atento para transmitir o recado dessas entidades, tá? E aqui vem a equipe mediúnica e de passistas, né? Você vê que esse livro, ele tem todo um passo a passo, como você montar uma casa espírita, como você conduzir os trabalhos, como você conduzir, né, a delegação de função para as pessoas. Então, ele é, né, um método incrível, né? Justamente esse aprovado pela FEB. Do mesmo modo que eu trabalhei na Comunhão Espírita de Brasília, não tem nenhuma diferença, tá? Então, você pode adquirir essa obra e tá implantando aí onde você está trabalhando e que muitas vezes você teve dificuldade, né? Como montar, né, um grupo de trabalho numa casa espírita, como montar um grupo mediúnico, como construir esse projeto de uma casa espírita, caso você seja essa pessoa que foi tocada, que já veio preparada para abrir um centro espírita, digamos assim. Então, tudo lá você pode estudar com calma, que vai te ajudar bastante. E quais são as manifestações de um espírito enfermo? O espírito desencarnado em condição de desequilíbrio e sofrimento utiliza o médio psicofônico
conhecido como incorporação. Muita gente conhece como essa palavra. Ao se manifestar, encontrará auxílio por meio de palavras benevolentes, exercitada pelo médium dialogador que irá esclarecê-los enquanto estiver sintonizado com o médium. Então, no momento que eu captei, né, aquela energia do espírito para transmitir através da fala, né, através do aparelho fonador do médium, às vezes ele não consegue transmitir, mas aos poucos, né, o dialogador vai aplicando passes, vai conversando com o espírito, até ele resolver transmitir, né, os pensamentos para o médium, né, transmitir através da fala aquilo que ele deseja, né, transmitir para as pessoas. E aqui, quais são os esclarecimentos importantes para esse enfermo, né? Conversar com paciência, né? Usando palavras de estímulo, né? Palavras esclarecedoras, devagarzinho, e convidá-los a ser encaminhado para o mundo espiritual, né? Lá nos hospitais de refazimento, para uma enfermaria, para uma colônia, avisando que ele está entre amigos, que ele não precisa ter medo, que ali tem uma equipe espiritual preparada para levá-lo até esse ambiente e que lá ele vai receber os cuidados necessários, entendeu? É assim que funciona. E aqui nós temos como funcionam essas manifestações simultâneas, tá? Gente, tem muita gente que tem dificuldade, tá? Dessas manifestações simultâneas. Às vezes tem um médium psicofônico aqui, outro do lado, outro do outro, e todo mundo resolve dar passividade ao mesmo tempo. Então, nesse momento, o médium, né, ele precisa estar atento à sua sintonia, porque ele mesmo aprende a dialogar com o espírito na sua mente. Ele tem a obrigação, né, ele tem a obrigação mesmo de aprender a esclarecer aquele espírito, porque senão, se ele não der a passividade, por exemplo, né, ele pode sentir, né, um incômodo enorme, né, se ele demorar muito. Então, às vezes, tem 3 médiums psicofônicos e somente um dialogador. Então, um vai dando passividade a cada vez, vai esperando o espírito, pede ele para esperar, vai conversando com ele, vai esclarecendo, né? E você vai tomando o pé da situação, por que ele chegou ali, tá? Cada médium com condições de trabalho deverá permitir apenas 2 passividades por reunião. Inicialmente, gente, é aconselhável, como diz aqui, 2 passividades, né? Então, mas tem médios que já vem preparado que ele dá 4, 5 passividades, ele trabalha muito. Eu trabalhei assim, né? Então, mas já tem outras pessoas que no máximo 2 é o suficiente para ele não ficar sobrecarregado, o desgaste também. Veja a condição física, mental e espiritual da pessoa, tudo isso envolve, tá? O mal-estar no médium ou em qualquer pessoa da equipe acontece normalmente, havendo um certo desconforto, o médium deverá se recolher em tratamento para refazimento e equilíbrio. A gente entende, tá, pessoal, que tem pessoas que realmente ficam doentes, né? Porque o espírito comunicante, às vezes, faz parte do processo encarnatório do médium, aquela dificuldade dele. E aí, às vezes, o espírito desencarnou por meio de um assassinato, né? Foi uma morte trágica. E aí ele vai sofrer as consequências daquela dor. Eu me lembro que eu passava uma semana inteira sentindo a dor do espírito. E isso acontece, gente, porque o médium de efeitos físicos, ele sente toda a dor do espírito quando ele está manifestando a sua dor do lado de lá. Entendeu? E aqui ele diz, a educação mediúnica do médium deve acontecer fora da reunião de desobsessão. Ao sentir que está pronto, deve buscar grupo de trabalhadores. Então, não é aconselhável você trabalhar mediunicamente numa reunião de desobsessão, tá? Sem ter uma educação mediúnica bem feita, preparada. Porque você vai sofrer, tá? Por quê? Por que você vai sofrer? Eu digo isso, gente, porque eu passei pela experiência. Às vezes você sente dor, você sente uma angústia e você não sabe lidar com aquilo. Às vezes aquilo não é seu, de um espírito que está do seu lado. E se você não tem uma educação mediúnica adequada, se você não conseguiu fazer, você não vai, né, atribuir aquilo à mediunidade para poder ajudar aquele espírito que está lhe transmitindo aquele incômodo. Se você não tiver esse esclarecimento, você vai sofrer dias com dores, com angústia, com impaciência. Então, tudo isso é controlado com a educação mediúnica, tá?
Aí vem os passes, tá, gente? Os médios que trabalham na Câmara de Passes devem se preparar tanto quanto os outros importantes para a reunião produtiva. Ah, Nancy, eu sou passista, então não preciso me preparar igual um médio psicofônico que vai atender na sua sintonia os espíritos. Precisa sim. Todos fazem e passam pela mesma preparação, tá, gente? Manifestação final do mentor. Assunto sobre os grupos de apoio e assistência espiritual. Então, sempre que encerra o trabalho mediúnico, de repente surge uma comunicação no final, quando está prestes a realizar a prece final, ou às vezes o mentor chega com a prece final, até mesmo uma prece de orientação para o grupo. Isso acontece muito, tá? É normal acontecer. E aqui, as manifestações, elas poderão ser gravadas, tá? Ou seja, as mensagens, elas poderão ser gravadas ali no celular, porque muitas vezes os médios ainda estão no processo de transe mediúnico no final e não ouviu, não absorveu a mensagem ditada pelo espírito comunicante, tá? E aí, nessa hora, você pode gravar. Aí, no final, quando encerra tudo, o dirigente pode colocar ali a mensagem gravada para que todos possam ouvir e entender o recado do mentor, ok? Aí ele diz assim: importante para ouvir após o encerramento para sentir o chamado com as palavras do espírito comunicante. E aqui tem a prece final, encerramento e saída dos companheiros. Como deve ser o encerramento e a saída dos companheiros da sala. Descrição, ou seja, com descrição, evitando gritos, gargalhadas, conversas paralelas, pois tudo o que aconteceu cabe ao dirigente caso haja necessidade de uma reunião. O grupo para desistir sobre o assunto. Peraí. Com descrição, evitando gritos, gargalhadas, conversas paralelas, pois tudo o que aconteceu cabe ao dirigente, caso haja necessidade de uma reunião, reunir o grupo para discutir sobre o assunto em pauta. Aconteceu alguma coisa errada? O dirigente tem a obrigação de convidar todos, fazer uma reunião e dizer: olha, tudo que aconteceu aqui dentro morre aqui. Nós vamos comentar a reunião aqui com todos agora. E quando você sair de lá de carro com 2 ou 3 pessoas, ou uma pessoa comentando de lá até sua casa, aqueles espíritos lá vão lhe acompanhar. Ah, elas gostam de comentar esse tipo de coisa, né? Então eu vou acompanhar elas. Semana que vem eu volto novamente e eu vou incentivar cada vez mais essa prática. Então não é aconselhável, tá, pessoal? Veja bem. A frequência é importante para a equipe espiritual que aguarda todos no dia e horário. Estudo de uma obra complementar em casa é fundamental para o auxílio durante o trabalho prático. Equilíbrio, confiança, responsabilidade. Afinando seus talentos, o trabalho oferecerá durante o intercâmbio maior fluidez. Então, veja bem, esse estudo, gente, esse estudo aqui, ele foi realizado aqui com essa obra. Vou pegar a obra aqui para vocês conhecerem, tá? A obra tá aqui embaixo, vou pegar. Deixa eu pegar aqui, gente, eu botei aqui embaixo, esqueci. Beleza? Não aconteceu nada. Então, veja bem, essa obra aqui, ó, Desobsessão. Inclusive, aí no meu canal, eu gravei vários vídeos, assim, passo a passo dessa obra aqui, tá? Então, vocês voltem lá, eu vou procurar lá a playlist e enviar para vocês lá no grupo para vocês estudarem, tá? Então, veja bem. Essa é uma aula bônus sobre o passo a passo, como você se preparar para uma reunião mediúnica, se preparar para estar junto com os integrantes do grupo, como você se prepara para dar passividade, como você participa dessas reuniões e qual é a importância dessa preparação. Então, eu acho que ficou bem claro aqui para você, tá? Assistir essa videoaula logo mais, enquanto a gente não começa o curso para destravar a mediunidade, onde você vai ter muito conteúdo sobre o assunto.
Até o próximo vídeo.